Fala, meu povo! Eu sou o Vinícius e hoje eu quero falar com vocês sobre algumas palavras em inglês que a escrita é feita no plural, mas o significado é no singular. Parece confuso, né? Vamos lá, vamos para a prática. Scissors, tesoura, scissors. Hand me those scissors. Me passa aquela tesoura. Hand me those scissors. Me passa aquela tesoura. Então, estamos falando de uma tesoura, certo? É aquela tesoura. Então, por que eles usam hand me those scissors? Porque a tradução literal é, né, se a gente fosse traduzir literalmente, seria me passa aquelas tesouras, né? Ou aquelas tesoura. Está usando those. Those é aquelas, aqueles. Por que ele fala hand me those scissors? Qual é a lógica disso? Hand me those scissors. Qual que é a lógica? Segura essa dúvida que a gente já vai chegar lá. A mesma coisa acontece com binóculo. These binoculars are pretty cool. Esse binóculo é muito legal. These binoculars are pretty cool. Então, a gente está usando aqui these, esses. These binoculars. Mas o significado é esse binóculo, porque é um binóculo. Estou falando de um binóculo, não estou falando de 2 ou 3. Por isso que eu sempre falo, né? Pensem sempre em significado e não em tradução, tá bom? Então tá, these binoculars, né? Esse binóculo are cool, are pretty cool, é muito legal. Então, mas ele está usando are, né? Que vira are pretty cool, é muito legal. Fica estranho, né? Então, se a gente está falando de um binóculo, por que eles usam no plural? Por que eles falam these, those, are, se é um binóculo só? É o seguinte, meu povo, se você ouvir um nativo falando, eles falam assim, a pair of scissors, um par de tesoura. A pair of binoculars, um par de binóculo. Olha que louco. Ainda está confuso? Vamos lá, ó. Dá uma olhada aqui nessas palavras que seguem a mesma lógica. Jeans, jeans. Shorts, shorts. Pants, calça. Pajamas, pijama. Então, no inglês, todas essas palavras são consideradas um parzinho. É um par. A pair of. Porque todas elas têm duas partes idênticas, né? O que você vê na tesoura? Um par de lâminas. O que você vê, né? Ela tem duas lâminas idênticas, certo? E os shorts? Ele tem 2 buracos ali para você colocar as suas pernas. Então, é um par. A pair of shorts. Binóculo, mesma coisa. É um par. Você tem 2 bracinhos ali com as lentes que são idênticos. A calça, mesma coisa. É a mesma ideia dos shorts. Então, eles enxergam essas coisas como se fossem um par. Então, se é um par, eu tenho que escrever These scissors are very happy. Porque essa tesoura é muito... Nossa, eu falei happy. Sharp. These scissors are very sharp. Essa tesoura é muito afiada. Essa tesoura não é muito feliz, ela é muito afiada. Então, eu estou falando aqui da tesoura. Uma tesoura. Agora, se eu estiver falando dela como um par, diretamente, a frase fica assim, ó. This pair of scissors is very sharp. Então, essa tesoura é muito afiada. O significado para a gente em português é o mesmo. Só muda a escrita, a forma de escrever. This pair of scissors is very sharp. Então, aqui, this pair of scissors, essa tesoura, beleza, is very sharp. É muito afiada. Por quê? Porque o this e o is estão linkados com o pair of scissors. Então, é um par. Eu estou falando do par de tesouras. Por isso que eu uso this pair. Is very sharp. E não these pairs. These pair ou are very sharp. Eu uso tudo no singular. This pair of scissors is very sharp. Tranquilo? E para não deixar nenhuma dúvida, tá falando da tesoura? These scissors are very sharp. Essa tesoura é muito afiada. These scissors are very sharp. Tudo no plural. É uma só tesoura. Estamos falando da mesma tesoura, uma só. Porém, você usa o plural these e are.
porque elas se referem ao par de lâminas que tem na tesoura. Então fica the scissors are very sharp. Agora, se você for falar do par em si, né? Se você for colocar o par na frase, this pair of scissors is very sharp. Esse par de tesouras é muito afiado. Esse par é muito afiado. This pair of scissors is very sharp. Então, this pair, esse par, is very sharp, é muito afiado. Porque você está falando do par em si, no singular. No fim das contas, a gente está falando da mesma tesoura, tá? É só uma tesoura, só muda a forma que você fala. Do par, que é o singular, a tesoura como uma coisa só, ou a tesoura em si, que tem duas lâminas, vista no plural. Então, só tesoura, plural. Par de tesouras, singular. Tranquilo? E para não deixar em branco, a gente também tem algumas palavras com S no final, dando a impressão que são palavras de plural, mas não são. Quer ver alguns exemplos? Ó. Mathematics. Mathematics, matemática. Physics, física. Aerobics, aeróbica, aeróbico. Gymnastics, ginástica. Então, dá a impressão, por ter o S no final, que tudo isso é plural, mas não é. São palavras comuns, você vai usar tudo isso aqui no singular, tá? E olha só, o mais importante, gente, não é você entender 100% das regras que eu falei aqui. Ah, eu não entendi nada. Não, a ideia é você ter uma noção, um pouco de contexto e pensar, ah, tá, é assim que eles falam. É desse jeito que eles pensam. Porque isso é o mais importante, pensar em inglês. Quando você pensa em inglês, você não se preocupa com as regras. Você vai lá e simplesmente fala o que está na sua cabeça. E isso só acontece com a prática, tá bom? Então é isso, meu povo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não esquece de praticar inglês, tá bom? Um abraço.